Obrigado, Jesus, por esse tempo, Pai. Obrigado porque o Senhor nos permite estar na sua casa, porque o Senhor nos abençoe com a sua graça, Deus, de poder desfrutar da sua palavra e aprender dela. Eu peço que o teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações e nos ensinar, Senhor, nos ensinar aquilo que vem de Ti, aquilo que vem do céu para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então, hoje é a nossa última mensagem da série DNA. A série DNA foi uma série que nós criamos de mensagens, a qual essa é a mensagem número 4, e o propósito dessa série é abordar os aspectos de visão da nossa igreja, ou seja, de valores da igreja, como nós nos movemos. Só que isso não é apenas denominacional, porque esses valores que nós temos como igreja, eles são valores que deveriam ser de todas as igrejas, porque é da igreja apostólica. Então, nós como igreja, nós não pegamos como base outras igrejas pós-modernas, não que elas não sejam lindas, não que elas não sejam de Jesus, para compor esses valores que nós temos como igreja. Nós nos embasamos totalmente nos valores que a igreja apostólica tinha, em Atos 2. Então nós fomos para as Escrituras, em Atos 2 nós identificamos esses valores, certo? E quais são esses valores? Oração, ensino, generosidade, que nós vemos na Bíblia com o partir do pão, e comunhão, certo? Esses são os valores da igreja. E o valor da igreja significa a forma como ela existe, a forma como ela se move. Isso é um valor de uma pessoa, isso é o valor de uma instituição, isso é o valor de uma igreja. É a forma como ela existe, a forma como ela se move, a forma como ela se relaciona com Deus e com as pessoas e com ela mesma. Tá? Na primeira semana a gente falou sobre a oração e sobre a importância da oração na vida cristã e na vida da igreja. Uma das coisas que a gente falou nessa reunião, nesse culto, foi sobre uma frase que até ela não é cristã, apesar de se aplicar totalmente ao meio cristão, aonde Mahatma Gandhi ele diz que assim como o corpo sem se lavar fica sujo, a alma sem orar fica suja. Ele também diz que orar é a respiração da alma. Então a gente pode entender, olhando para esse texto dele, que é como se algo em nós morresse se a gente não orasse. Por isso que a oração é tão importante na igreja e da nossa vida pessoal, porque ela mantém a nossa alma viva, conectada com Deus, em uma relação contínua com Ele. Amém? Na segunda semana a gente falou sobre a importância do ensino, porque uma das formas como a igreja se move é através do ensino. E o que é o ensino? É entender, conhecer Jesus. E qual é a principal forma de fazermos isso? Através das Escrituras. Não existe cristianismo sem Bíblia. Não existe cristianismo sem um cristão se relacionando com a palavra de Deus diariamente. Se nós não vivemos isso como um valor nosso, nós precisamos rever que tipo de cristianismo a gente vive. Na terceira semana, nós falamos sobre a generosidade. E aqui eu quero pegar o gancho de uma frase do pastor Rick Warren, que ele diz assim, que quando a gente é generoso, nós nos parecemos com Deus. Você quer se parecer com Deus? Seja generoso. E generosidade, além de muitas outras coisas, gera um ambiente de gratidão aonde você está. É muito importante isso para a saúde nossa, mas também para a da igreja. Sermos generosos, né? E hoje a gente vai falar sobre comunhão. E sobre a importância da comunhão
na nossa vida e na vida da igreja. Amém? Para a gente começar a falar sobre isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A gente sempre olha para esse texto pensando em relacionamentos amorosos. Só que olhar para esse texto pensando só no relacionamento amoroso é um olhar pobre. E eu não estou aqui diminuindo o matrimônio, porque foi Deus que fez, é lindo e é muito importante. Mas pensa comigo uma coisa. Vamos tentar lembrar um pouco do jardim juntos aqui. Deus criou o mundo, criou as plantas, criou os animais, macho e fêmea, e criou o homem. E mandou que o homem governasse sobre os animais e sobre tudo que Deus fez. Então, Adão, ele observava, ele contemplava a criação. E eu, na minha humilde criatividade ou mente, sei lá, eu imagino que Adão olhava a obra de Deus o adorando. Porque é impossível não contemplar, aliás, é impossível você contemplar a natureza e não lembrar do Criador. É impossível. Imagina para Adão, que era perfeito. E Deus, ele percebeu em Adão uma necessidade. Não é que Deus não era pleno o suficiente na vida de Adão, Deus era. Não é que Deus testou se Adão era capaz de ficar sozinho e Adão estava ficando depressivo. Não é isso. É que eu imagino Adão olhando, não um peixinho e uma peixinha, mas sim um cardume de peixes. Eu imagino Adão olhando, não uma abelha e um zangão, mas uma colmeia de abelhas. Eu imagino Adão talvez olhando um lobo e uma loba. Não, eu imagino Adão olhando uma tia ou alcateia. Também serve. Acho que sim, não sei. De lobos. Ou talvez bois e elefantes e manadas. Talvez não só uma ovelha e um ovelho, mas um rebanho de ovelhas. Vocês percebem que, olhando dessa forma, pensar em Adão com Eva não é só uma coisa de o homem e a mulher. Vocês conseguem andar nisso junto comigo? Então, aonde eu quero chegar com isso? É que Deus, ele sempre vai além. Quando ele fala que não é bom que o homem seja só, eu vou me atrever a dizer que ele não estava pensando só em Eva, mas no que seria possível a partir dela. Porque sem Eva, não é apenas a ausência de alguém igual a Adão, igual tipo como ser humano, mas é a ausência de comunidade, de família, de pessoas. Mas com Eva, isso mudou. Porque através de Eva, do plano de Deus, Deus diz: multipliquem-se, encham a terra. Ou seja, relacionem-se. Não só sexualmente, como aconteceu e veio os filhos, mas como comunidade, como família. Relacionem-se. Deus pensou o homem pensando em relação. Nossa com ele. E depois nossa com a criação. E depois nossa entre nós. Então, o primeiro ponto fundamental sobre a comunhão é que comunhão tem tudo a ver com relacionamento. E Deus é um Deus relacional.
E Ele nos criou para ser relacionais. E relacionamento é comunhão. Estão comigo aqui? Tá, então vamos seguir. Então agora que a gente concorda ou estabeleceu esse ponto comum sobre a comunhão, vamos para Atos 2:42. Atos 2:42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, nós vamos falar sobre comunhão aqui, mas nós vamos tentar avançar mais na interpretação desse texto, porque tudo que a gente vai falar aqui está indiretamente ou diretamente relacionado com comunhão, tá bom? Ou com Deus, ou com o homem, ou com os dois. A primeira coisa importante está aqui, ó. Não sai, não fugiu. No começo, eu procurei em todo lugar, mas no começo, eles se dedicavam. Versículo 42 de Atos 2. Não existe oração, ensino, generosidade e comunhão sem dedicação. Porque todas essas coisas nos levam para um ponto de conflito, para um ponto de desistência, para um ponto de desânimo, talvez em algum momento. A minha pergunta é: nós nos dedicamos? Falando especificamente, estamos dedicados à comunhão? Comunhão com Deus e comunhão com o seu irmão. Nós estamos dedicados a isso? Porque dedicar é fazer com esforço. Entendeu? É fazer com persistência, é fazer com qualidade, com excelência. Nós somos dedicados na comunhão? Nós precisamos pensar isso. Porque se a gente diz que nós somos como essa igreja de Atos 2, se os valores da igreja são esses valores que moram em nós, nos nossos corações, a gente precisa analisar se nós somos dedicados. Porque eles eram. Está escrito aqui que eles eram. Então o primeiro ponto importante da noite é: nós somos dedicados na comunhão com Deus e com as pessoas? Ou será que a gente pode ser melhor, mais dedicado? Será que é possível individualmente nós sermos melhores nisso? Isso tem muito a ver com vida comum. Não é sobre os grandes movimentos espirituais que existem, são lindos. É vida comum. É ser cheio do Espírito Santo na vida comum, na comunhão e na relação com as pessoas. Depois o texto diz assim, ó: os que criam, olha só, os que criam se mantinham unidos. Não existe comunhão sem unidade. Não existe comunhão sem unidade. O que é unidade? Vou para o significado literal. Unidade ou unidos os que criam se mantinham unidos. O que é unidos? Aquele que se uniu, que forma um todo junto com outros, que
que é ligado. É possível entender o significado desse termo como preso, ou que está fisicamente junto. Então, beleza, entendemos melhor o significado de unidos. Pergunta: estamos unidos? Não estou dizendo que não estamos. Estou perguntando se nós estamos. Estamos unidos? Porque não tem como viver comunhão sem estar unidos. Estamos unidos? É possível nós avançarmos um nível como igreja na unidade do corpo? Na unidade das relações? É possível? Você acha que é? Será? Eu acho que é. Eu acho que é. Unidade em comunhão é tão importante, que Jesus falou sobre isso e orou sobre isso em um de seus últimos momentos de vida. Quer ver? Abre aqui em João, capítulo 17. João 17. Só para você entender o contexto desse texto, tá? Jesus, ele se afasta do povo para orar a Deus. E nesse texto ele subdivide a oração dele em 3 macroetapas. 3. Jesus estava prestes a ser crucificado. Então primeiro ele orou sobre si mesmo. Ele orou sobre ele com Deus. Depois, Jesus orou pelos discípulos que estavam com ele. E a partir do versículo 20, ele muda o alvo da oração dele. Você quer ver? Vamos lá. João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles. Ele está falando dos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, por meio da mensagem dos discípulos, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deixei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aqui tá bom. Então a gente conecta os 2 textos agora. Primeiro, diz assim: os que criam em Jesus, os que criam na mensagem, mantinham-se unidos. E lá no final do texto diz que Deus acrescentava os salvos. E Jesus, em uma das suas últimas orações escritas na Bíblia, quando ele tira um tempo para orar por você e por mim, ele fala assim: que eles sejam um, para que o mundo creia que eu sou o Cristo, o Messias que o Senhor mandou. Está vendo a importância da comunhão? Não existe salvação sem comunhão. Porque não crerão em Cristo se nós não formos uma comunidade de comunhão. Não crerão através de nós. É isso que o texto está dizendo. Por que a comunhão é importante? Porque ela é o artifício que se torna visível às pessoas que Deus enviou Jesus para morrer por nós e salvar uma humanidade condenada. Porque nós precisamos ser um. Porque Cristo morreu por isso. Porque precisa comunhão. Porque Cristo morreu por isso. Porque Deus desde o fundamento nos fez para isso. Vocês estão comigo? Então vamos adiante. De verdade, a igreja, em sua essência existencial, precisa tornar o nome de Jesus conhecido. Esta é a missão escrita da DOCA: tornar o nome de Jesus verdadeiramente conhecido. Como faremos isso? Através da unidade da igreja, através da comunhão dos santos. Precisamos ter comunhão uns com os outros. É tempo de experimentar isso e desfrutar do benefício da morte de Jesus, que é a comunhão. Amém?
Depois a Bíblia diz assim, ó, que todos estavam cheios de temor. Sabe o que isso aqui está falando? Sobre comunhão. Comunhão com Deus. Sabe o que é temor? Não é medo. Temor é uma profunda vontade de obedecer e agradar a Deus. Não é assim, Deus vai me matar se eu fazer isso. Puxa, eu vou deixar Deus tão triste se eu fazer isso. Eu não quero deixá-lo triste. Ele é meu pai, ele é meu amigo. Eu não quero deixar ele triste. Isso é temor. E a igreja que se movia, a igreja apostólica, se movia assim, cheias de temor na sua relação com Deus, comunhão com Deus, profunda vontade de obedecer a Ele, de agradá-lo e desfrutá-lo eternamente. Amém? Depois o texto diz assim, ó, com alegria e sinceridade de coração. Aqui é difícil. Sinceridade de coração. Será que os nossos corações estão abertos como nós cantamos? Será que não tem nada que a gente esconde nas nossas relações? Não estou acusando você. Eu estou tentando conduzir a gente a refletir sobre o tipo de comunhão que a gente vive com Deus e com o próximo. Será que nós vivemos com alegria e sinceridade de coração nas nossas relações com Deus e com o próximo e com a igreja? Nós precisamos pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão preocupado com outras coisas e a gente vê essas coisas como coisas pequenas. Só que sem essas coisas aqui não existe nada. Tem um livro que se chama A Igreja Desviada. Eu não lembro o autor. O primeiro capítulo do livro fala sobre isso. Sobre esses 4 pontos aqui. Da Igreja Apostólica. E ele fala assim, ó, que nenhuma igreja consegue se fundamentar saudavelmente se essas bases não forem sólidas e profundas. Então, se essas bases são sólidas e profundas, você pode colocar qualquer coisa em cima dela. Qualquer coisa que seja de Deus em cima dela. Que a igreja vai continuar sendo a igreja. Porque essa base, ela sustenta. Agora, se não tem um desses pilares, a casa vai cair. Entendeu? Por isso que a comunhão, assim como os outros, é importante. E por isso a gente precisa olhar para essas coisas. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Olha para essas coisas. Você quer viver um avivamento no seu metro quadrado? Olha para essas coisas, porque Deus vai acrescentar os salvos. Avivamento é céu cheio. Avivamento é vidas transformadas. Avivamento é batismo. Avivamento é pessoas reconciliando e aceitando Jesus. Isso é avivamento. Isso é mover do Espírito. Não que outras coisas não sejam, mas esses são os mais importantes. E não é que Deus depende de nós para fazer, mas acontece através de uma igreja saudável, que vive com alegria e sinceridade de coração na sua existência como comunidade. E isso precisa vir de dentro para fora. Não é o ambiente que forma isso. É nós que formamos isso no ambiente. Vocês estão entendendo? Depois o texto diz assim, ó, louvando a Deus. Novamente é relacionamento aqui. É adoração. Eu até... Teve um amigo meu que uma vez ele falou para mim assim, ele falou, cara, sempre que eu leio esse texto me dá uma dor, porque as pessoas parecem que não olham muito para isso aqui. E isso aqui me incomodou tanto, que eu estou quase indo lá nos valores da DOC e botando uma vírgula lá, adoração. Porque louvando a Deus é adoração. Só que sabe o que é importante? Esse texto não está falando do culto. Esse texto está falando de uma característica da igreja, não do templo, das pessoas.
louvando a Deus, adorando, vivendo uma vida de adoração. Porque a vida de adoração é relação com Deus. Também é comunhão, isso aqui. Porque isso aqui é comunhão com Deus. Louvor e adoração é comunhão com Deus também. Então, nós somos essa igreja. E nós precisamos refletir sobre a nossa vida de adoração. E eu tenho certeza que existe um comum acordo na nossa resposta sobre isso. Podemos ser melhores. É um comum acordo. Todos nós podemos ser melhores. A questão é, nós vamos só ser melhores a partir desse momento? Esse é o ponto importante. Porque a concordância já existe. O que vai mudar em algumas pessoas aqui é que talvez algumas pessoas realmente sejam melhores a partir desse momento. E outras vão ter que ouvir isso muitas vezes ainda, talvez, sem ter tomado essa decisão. Nenhum é menos e nem outro é mais. É isso aí. Mas existe um ponto de decisão. E não precisa ser mais tarde, pode ser agora. Amém? E depois diz assim, ó, que coisa mais linda isso aqui. Tendo a simpatia do povo. Sabe o que é isso? É uma igreja que vive fora dela. Quando fala tendo a simpatia do povo, não está falando dos irmãos. Já falou dos irmãos. Isso aqui é sobre fora da igreja. Ou seja, a nossa comunhão não é só com crente. Não é só com cristãos. Como que Deus vai nos usar para salvar pessoas se nós não temos simpatia com as pessoas, às vezes nem da casa? Está entendendo? E a Bíblia diz que louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, ou seja, aquelas pessoas que eram salvas, que viviam o ensino, que viviam o partir do pão, que viviam a oração, que viviam a comunhão com Deus, que viviam a comunhão com a igreja, eles viviam a comunhão fora da igreja. Eles tinham a simpatia do povo. Nós temos a simpatia do povo. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: cara, ganhe o coração da pessoa, que você vai ganhar o ouvido dela. Isso não é maldoso, mas isso é uma grande verdade. Isso tem a ver com ter a simpatia das pessoas. Sabe o que eu penso quando eu penso em ter a simpatia do povo? Eu penso naquela pessoa que te procura quando quer falar sobre Deus ou quando quer falar sobre o jogo de futebol. No meu caso, o jogo de futebol não dá certo porque eu não sei nada de futebol. Mas qualquer outra coisa, para mim podia ser coisa de tecnologia, pronto. Entendeu? Mas assim, você ser um ser relacional fora do seu grupo, fora da sua igreja. Ah, mas eu não vou me misturar com o mundo. Você está no mundo. Deus te chamou para estar nesse mundo. Deus não te chama. Eu sei que tem um texto bíblico que diz que nós não fazemos parte do mundo, mas o texto não está dizendo que você não está nele. O texto está dizendo que talvez você não faça coisas que o secularismo ensina, mas você está lá. E a prova disso é que Jesus diz assim, ó: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Tu não está escondido dentro do buraco. Se você é luz, você vai ser colocado num lugar visível. No mundo. No mundo, sabe por quê? Porque é lá que estão as pessoas. E aí eu vou te fazer a pergunta que você já ouviu 1 trilhão de vezes: como ouvirão se não há quem pregue? Se você acha que você não pode se misturar com o mundo, como que elas vão ouvir Jesus através da sua boca linda, se você não estiver lá? Não tem como a gente desenvolver simpatia com o povo se a gente escolhe ser antipático como um crente chato que diz que não, sou parte do mundo. Não funciona. Aonde Jesus estava? Aonde a Bíblia mais fala sobre Jesus estar? Na sinagoga ou nos lugares, nas comunidades? Com quem Jesus mais conversou? Com os mestres da lei, os fariseus, ou com as pessoas?
você. 1% é pouco ou é muito? Alguém pode chutar? 1% é pouco ou é muito? Depende. Tá, agora eu vou além. 1% de 200 mil, 220 mil, é pouco ou é muito? É muito? Mas para mim, é pouco. Sabe quanto é 1%? Vou te ajudar se você está fazendo a conta aqui. Sabe quanto é 1%? Mas eu só sei porque eu fiz a conta em casa. Sabe quanto é 1% de 220 mil? 2.200. Será que nós somos capazes como igreja de alcançar a simpatia de 2.200 pessoas do mundo para elas estarem aqui? Será? Aí eu vou perguntar de novo, é pouco ou é muito? Depende de você. De mim também, né? Não estou falando que é só você, não. Depende de nós. Depende de nós. Mas precisa uma decisão e uma mudança e uma atitude firme nossa. Porque muitas vezes, para a gente conseguir fazer essas coisas, a gente precisa quebrar tabus nossos. A gente precisa quebrar falsos ensinamentos que a gente recebeu durante toda a nossa vida cristã. Um deles é: eu não posso me misturar. Você pode, você não pode pecar. Mas você precisa estar onde as pessoas clamam. Porque o texto diz isso. O texto diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, você não devia estar no culto, mas você devia estar lá. Sendo essa manifestação. Mas você não pode ser essa manifestação se você é um antipático, um chato. Não vão te ouvir. Entendeu? Porque as pessoas estão em um ambiente de morte. Elas querem ver vida. Você é capaz de oferecer vida às pessoas? Isso é comunhão. É vida. É alegria. Não é ausência de tristeza, mas é alegria na tristeza. E agora eu quero... Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente, ricamente. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas. Porque eu falei de uma forma sobre isso que parece assim, ó: vamos alcançar 1 milhão de pessoas agora. 100 pessoas, em massa. Eu vou mostrar que pode ser diferente. Lucas 1. Não, é 1:3, tá? 1:3 e 4. Diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Quem falou isso foi Lucas. Lucas falou isso para Teófilo. Sabe o que isso significa? Que todo o livro de Lucas, quando Lucas escreveu, ele não escreveu pensando em você. Ele escreveu pensando em Teófilo. Só que ele não apenas escreveu um livro, porque tem uma coisa que você precisa para escrever um livro: informação. Senão o livro não é um livro. É uma outra coisa. Só que Lucas não tinha informação. Então sabe o que ele fez? Ele falou: ô Maria, senta aqui, me conta aí. Me conta, como é que foi Jesus? Como é que é esse negócio de Jesus? Maria foi lá e resenhou com ele. Depois ele foi no apóstolo Paulo. Ele falou: Paulo, como é que é? Me fala um pouco de Jesus. Ele ouviu cuidadosamente, pesquisou cuidadosamente, anotou cuidadosamente. Sabe por quê? Porque ele estava preocupado com um amigo. Lucas escreveu esse livro não porque ele estava pensando que se tornaria parte da Bíblia, mas porque ele queria abençoar a vida de um amigo.
Ele fez um estudo, ele era médico, nada a ver com escritor, nada a ver com nada. Ele fez um estudo, uma pesquisa de campo para conhecer mais Jesus, para contar a informação precisamente correta, porque ele amava um amigo. Você está disposto a fazer algo grande por uma pessoa? Não é para 2.200, calma. Esse número é alcançável, mas sem um, não. Entendeu? Lucas estava tão disposto a ser luz na vida de uma pessoa que ele escreveu um livro. E ele não tinha internet nem Google para pesquisar. Ele foi de porta em porta. Hoje nós temos muito mais recursos do que Lucas para comunicar um Jesus verdadeiro para um amigo. O que você está disposto a fazer para alcançar uma pessoa? Até onde você tem coragem de ir para alcançar uma pessoa? Você parou para pensar sobre isso? Eu queria que vocês se colocassem de pé, João. A comunhão cristã, ela é mais do que um mero ajuntamento de pessoas. A comunhão cristã, ela é mais do que uma reunião física ou online. Ela é mais do que um vídeo que você assiste no YouTube. Ela é mais do que um encontro para um happy hour gospel. Ela é mais. A comunhão cristã é poderosa. Existe algo especial, uma graça de Deus sobre a comunhão da igreja, sobre a comunhão das pessoas. A comunhão promovia a fé. Está escrito no texto que nós lemos. A comunhão promovia a fé em Jesus, na doutrina de Jesus, na oração e na generosidade. A comunhão da igreja está cativa em Cristo, porque tudo é por Ele e para Ele. Se tudo está conectado com Cristo, até se relacionar fica mais fácil, porque você não olha com a sua ótica, você busca entender como Cristo olha essa situação ou essa relação. Então, se isso é verdade, e se a nossa comunhão ela está cativa em Cristo, ela tem que gerar boas obras. Não tem como gerar uma comunhão que é cativa em Cristo e que é para as pessoas, ela não pode gerar más obras. É impossível. Nada ruim pode vir de Deus. Então sim, Deus disse, Deus estava certo. Não é bom que um homem viva só. E Deus não fez você para ser só. E por isso existe esse lugar. Porque nós queremos ser um com você. Nós queremos ser igreja contigo. Nós queremos ser família com você. Porque nós entendemos o que Deus está nos ensinando sobre comunhão. Comunhão é viver em família. É viver em relação boa, saudável, edificante, que traz crescimento em todas as áreas da nossa vida. A comunhão, ela constrói muralhas de proteção nas pessoas. Porque as pessoas, estando sós, elas são vulneráveis, mas quando elas estão juntas, elas são fortes. Então a comunhão, ela é tão poderosa que ela é capaz de construir muralhas que são praticamente intransponíveis. E eu acho que talvez, tem alguns grupos de pessoas que estejam ouvindo essa mensagem. O primeiro é de pessoas que, a partir desse momento, elas decidam viver uma vida de comunhão com Deus a qualquer custo. Elas não desfrutaram disso, mas elas estão começando a experimentar isso. Talvez hoje, talvez há alguns dias, talvez elas estejam entendendo o que isso significa. Talvez tenham pessoas que a sua comunhão ela tenha sido enfraquecida por causa das dificuldades da vida, com as pessoas, com a igreja.
Talvez tenha pessoas assim. Talvez tenha pessoas que também estejam dispostas a amar a igreja, a amar a comunhão com as pessoas, a amar a possibilidade de ter simpatia com o povo e ser um agente transformador lá fora, a desfrutar de uma comunhão promovida por amor puro, por amor verdadeiro, com alegria e com sinceridade de coração. Eu creio de verdade que Deus tem isso para nós, em qualquer que seja o estágio da nossa vida, de princípio de conhecimento de Deus, de primeiro contato com Jesus, de primeiro contato com a igreja, de vários contatos com a igreja, talvez feridas com ela, mas independente do estágio, pessoas que estejam dispostas a estar firmes no propósito da comunhão, porque a comunhão edifica a nossa vida e nos prepara para um céu glorioso e eterno com Jesus. Amém? Agora minha pergunta para você: o que você acha da ideia de confirmar a sua comunhão com Deus essa noite? Ele já fez tudo o que precisava para isso acontecer. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa nem de mim. Não precisa de nada. O que você acha da possibilidade de, além de você confirmar ou decidir estar firme no seu propósito de comunhão com Deus, você estar firme no seu propósito de comunhão com as pessoas? O que você pensa sobre isso? Eu vou te dizer o que eu penso. Eu decidi. E foi assim. Em algum momento da minha vida eu tive uma experiência. E essa experiência, ela me levou para uma relação com Deus. E essa relação com Deus mudou a minha história, a minha vida. E está mudando a cada dia. Ele me deu uma família. Não que eu não tinha antes, mas Ele me deu uma nova. Eu ainda tenho a de antes, mas eu tenho uma nova. E Deus tem isso para você. O que você acha dessa ideia? Ou melhor, o que você acha desse presente, dessa dádiva? Ela está disponível. A mesa está posta. Você pode servir disso. A pergunta é: você quer? Eu quero. Então, eu não vou ser invasivo com você, mas eu vou deixar você decidir isso com Deus agora. Então, assim como você está, feche seus olhos. Fala para Ele o que você decide. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela dádiva da comunhão, Pai. Obrigado pela dádiva da comunhão com a sua igreja e com os nossos irmãos. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não erra. O Senhor é perfeito em tudo que faz, em tudo que decide, em tudo que pensa. O fruto da obra da sua mão é perfeito. A sua graça é esclarecida.
morreu por coisas, o Senhor morreu por pessoas. E se o Senhor ama essas pessoas, e se o Senhor ama pessoas como eu decido, Senhor, amar pessoas, porque o Senhor ama elas. Então, Pai, por favor, que o Teu Espírito venha ministrar os nossos corações, que o Teu Espírito venha ministrar as nossas vidas, que o Senhor seja tudo que nós precisamos, e que o Seu Espírito venha nos guiar e nos conduzir para, em sabedoria e amor, nós conduzirmos a comunhão que teremos com as pessoas daqui para frente, e contigo também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que bom que essa mensagem falou contigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo também se moveu e agiu entre nós. Então eu quero te fazer alguns convites a partir disso. Primeiro, se através dessa mensagem você decidiu por Jesus, a gente quer caminhar contigo nesses primeiros passos. E se você decidiu se reconectar com Cristo a partir de hoje, a partir desse momento, a gente quer te ajudar, a gente quer andar contigo. Então, por favor, você pode fazer contato conosco através da descrição desse vídeo. E nós estamos ansiosos para iniciar a conversa com você, tá bom? Então eu vou ficar aguardando o seu contato. Até mais!